foram divididas após a morte dele. Então foi separado em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. E esses dois reinos, quando foram separados, eles tinham representantes. A sede do reino do norte era em Samaria. Só que lá atrás ainda, na história, vou resumir aqui para ser bem breve, a Síria ela invade Samaria. Ela toma alguns samaritanos em cativeiro e insere estrangeiros em Samaria. E a consequência disso, os samaritanos se casaram com os estrangeiros. E para um bom judeu, a questão racial é muito importante. Então ali já começou a primeira, mas eles ficaram seguraram ainda. E ainda mais à frente, os samaritanos eles decidem adorar a Deus do monte. Aí foi basta. Aí os judeus olharam para um judeu, olhou e falou assim, basta. Eles já não respeitam mais o que Davi tinha estabelecido, ele não respeita mais a nossa doutrina, não. Então vamos parar com qualquer contato, vamos parar de se comunicar. E aí começou aquela rixa. E era tão sério, irmão, isso. Essa rixa entre eles, essa briga entre eles era tão séria, que eles quando iam para Galileia, eles iam pelo caminho mais longo para não poder passar por Samaria. Aleluia, Deus. Eles preferiam andar mais alguns quilômetros para não passar por Samaria, porque eles não queriam ver os samaritanos de jeito nenhum. Mas só que aí Jesus entra. E uma coisa que Jesus gosta é quebrar protocolo. Eu creio, Deus. Uma coisa que Jesus gosta é quebrar protocolos. É, Pai. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu imagino os discípulos acompanhando Jesus e começam a observar que Jesus toma a frente e vai para o caminho de Samaria. Eu consigo imaginar eles, mestre, mas aí é Samaria. Por que você está indo por aí? Não vamos por outro caminho, vamos... Eu imagino os discípulos meio assim, falam, mas não é certo, nós não falamos com os samaritanos. Por que ele está indo por ali? Porque ele já sabia que tinha um propósito naquele lugar. Aleluia. Não ignore Samaria, porque Deus ele vai te usar. Aleluia. Oh, glória. Tem pessoas que precisam ouvir a sua voz. Tem pessoas que ainda precisam ouvir o seu louvor. Aleluia. Tem pessoas que precisam escutar a sua palavra. Tem pessoas ainda que precisam escutar o teu testemunho. Aleluia, Deus. Então não ignore Samaria. Deixa Deus te usar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Aleluia. E uma coisa interessante, irmão, é que Satanás ele sabe a bomba atômica que você é nas mãos de Deus. Eita. Então ele vai tentar te paralisar de todas as formas. Ele sabe que lá na frente vai ter mais trabalho para te paralisar. Aleluia, É por Deus. isso que ele já quer terminar o seu propósito, já quer colocar desânimo na sua vida. Mas Jesus está chegando em Samaria. Aleluia, Deus. Quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente sai daquele conforto que a gente tem, é algo muito desagradável. Parece que você não vai conseguir, mas aí é o Espírito Santo que vai te fortalecer, que vai te guiar e vai colocar palavras na sua boca que vão ser necessárias, liberar para a pessoa que vai te ouvir. O texto vai dizer que Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E ele pediu que ficasse só e disse para os seus discípulos ir buscar comida. E logo após, o texto vai dizer, no versículo 7, que chegou uma mulher samaritana. Uma mulher que por algumas decisões erradas,
em se relacionar com alguns homens, estava sofrendo. E uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, que o bispo Saulo lá na igreja, ele sempre diz, que decisões decidem destinos. Aleluia. A sua decisão que você vai tomar hoje, ela vai decidir o seu destino amanhã. Aleluia. Então tome cuidado com as coisas que você decide hoje. Começa a ser mais humilde, começa a baixar mais e pedir o direcionamento de Deus. Aleluia. A mulher nessa época era muito inferior aos homens. A Bíblia nos relata aqui que as mulheres andavam quilômetros para buscar água. E as mulheres nessa época, ela ia durante a manhã, onde o sol era mais baixo, era mais fresco, era mais tranquilo. E a Bíblia diz que a mulher ela chega no horário mais quente, onde o sol está fervendo, aquele calor insuportável. E eu consigo imaginar o porquê. Isso é bem óbvio, porque ela preferia ir no horário mais quente, para não ter que ver as outras mulheres da cidade, para não ter que ouvir piadas, para não ter que ouvir assuntos desnecessários, para não ter que ouvir piada, para não causar um desconforto para ela. Ela preferia sofrer, andar mais no sol, do que passar junto com as mulheres de manhã para buscar a água. É aí que me chama a atenção. Quem é a mulher que você está sendo? Aquela que ajuda, aquela que traz uma palavra de conforto, ou aquela que julga, ou aquela que desanima a outra pessoa por conta de um erro dela? Essa história aqui nos ensina que Jesus ele ama a todos de todas as maneiras. Que Jesus ele não veio para julgar, ele veio para libertar. Jesus ele não veio aqui na terra para querer apontar o dedo. Não, isso é coisa de Satanás. Isso é Satanás que aponta o dedo na sua cara e fala dos seus pecados e tenta te paralisar. Deus é ao contrário, ele veio para te libertar, te salvar, te colocar de pé, e veio para você viver as boas novas do Senhor. Para viver uma vida agradável, uma vida abundante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. O texto vai dizer que ela se aproxima e Jesus diz: dá-me de beber. Versículo 9 vai dizer: disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pai. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Aleluia. Aleluia. E que água é essa? Essa água simboliza a presença de Deus. Aleluia. Glória. A palavra água ela é citada na Bíblia, tanto no Antigo ou no Novo Testamento. E a maioria das vezes que ela é citada, ela é relacionada a um novo começo, onde o Eterno está presente. Glória a Deus. No versículo 13 e 14 ainda da história, vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. A água dada por Cristo, ela significa a vida espiritual. Para usufruir dessa água é necessário que a pessoa beba, mas não só um simples fato de estar com sede de beber. Não, é de uma forma contínua. Não apenas no momento onde você está passando por um desânimo, onde está passando por algo que está te causando dor, e você resolve beber dessa água para te aliviar, e quando alivia some. Não é assim que funciona. Essa água que jorra, e se você beber, você vai ter a vida eterna.
mas só se você tomar ela diariamente. Meu Deus. Não é só um simples momento, não. É algo para você diariamente usufruir dessa água. E como que